Oi, pessoal, boa noite. Mais uma vez reunidos aqui na nossa quarta-feira para falarmos hoje novamente com vocês nesses nossos encontros que eu adoro. Eu particularmente adoro, acho uma delícia termos essa oportunidade de estarmos juntos, de estarmos podendo nos reunir apesar desse isolamento, desse momento em que estamos todos vivenciando, né, de alguma maneira. Mas estamos muito felizes. Nós recebemos essa semana alguns pedidos para que pudéssemos atender à distância e os médios em desdobramento, pessoas, alguns conhecidos, familiares, etc., que estavam contaminados com o Covid-19 e se encontravam, alguns já em situação bastante difícil. Nós fizemos, então, um trabalho assim, muito legal das irradiações à distância, com desdobramento de médios, etc. Bom, gente, só para vocês saberem, foi um trabalho maravilhoso. Vários já se recuperaram, já se encontram bem, já tiveram alta de hospitais. E o que a gente fala isso para quê? Para nos vangloriar? Não, porque quem faz isso não somos nós, né? Nós somos testemunhas, nós estamos presentes mais para testemunhar do que qualquer outra coisa, mas fundamentalmente para a gente saber, ter a certeza absoluta que todos nós somos atendidos pela espiritualidade quando pedimos essa ajuda, quando nos dispomos a sermos ajudados, quando queremos que isso aconteça, quando alguém leva o nosso nome, ou quando pedimos por nós ou por alguém, saibam, eles vão nos atender. Então não percam essa oportunidade de estar fazendo os tratamentos de segunda, terça, quarta e domingo à noite, porque são esses os recursos que nós temos hoje. São as preces, as vibrações, as irradiações à distância, os tratamentos propriamente ditos, que consistem da ação direta dos médicos da espiritualidade, com seus enfermeiros, com seus técnicos de laboratório, enfim, com todos que vão até onde estão as pessoas, ou aqueles que são seus intercessores, seus intermediários, e levam o tratamento, fazem o tratamento, irradiam, manipulam a nossa estrutura perispiritual, enfiam literalmente as mãos espirituais nessa nossa estrutura perispiritual, fazendo com que elas se modifiquem, dando a ela novas características, para que pudesse dar esse resultado, para que tenhamos, para que tenhamos o resultado que esperamos, não é? Então, realmente, as radiações, os trabalhos à distância que o Santuário Espírita Caminho do Bem tem feito esses meses e que faz sempre aqueles que não podem estar presentes, que não estão em Cuiabá, que estão até em outros países, esses tratamentos são muito interessantes e recebem uma resposta, tem uma resposta espiritual maravilhosa. Então, sempre começamos essa nossa conversa falando isso. Não desacreditem, não deixem de fazer. Estejam sempre atentos a isso, porque são esses hoje os recursos que temos, e a espiritualidade, logo como eles são, né? A gente aqui não tem capacidade para entender. Ano passado, o vovô falou muito sobre isso e disse, podem pedir todos, porque nós daremos contas de todos, porque eles sabiam que a demanda ia ser muito grande e que a impossibilidade das pessoas poderem, muitas vezes, até ir para um hospital também seria muito, muito grande, seria muito difícil devido ao quê? A toda essa situação que se encontra. Então, a gente não atende pessoas que estão só com a Covid-19. Todas as pessoas com todos os problemas. Então, você imagina uma pessoa hoje que está fragilizada com uma questão cardíaca, com um tumor, com uma situação assim, enfrentar um hospital. Não pode. Então, eles sabiam que a demanda ia ser muito grande e nos falaram isso. Mandem todos, porque daremos contas e atenderemos todos. E realmente eles estão mostrando que estão fazendo isso e a gente vê esse resultado de forma muito clara. Amém, graças a Deus, as pessoas estão realmente se recuperando, estão conseguindo
atingir o propósito disso tudo, o objetivo disso tudo, essa autorreflexão, pensando sobre si mesmas, o que eu tenho feito, como eu estou diante da minha vida, quais as propostas que eu tenho, se eu estou realmente correndo para seguir, para fazer cumprir aquilo que eu considero ser importante, ser necessário, ser urgente nesse momento, ou se ainda estou patinando, perdendo tempo com questões, com situações que não vão acrescentar-me nada de positivo nesse momento, mas que eram situações, para mim, muito corriqueiras, era uma postura já muito materializada na nossa ação mental, na nossa postura diante da vida, e tudo isso tem nos feito realmente pensar sobre isso, e os tratamentos não só nos atendem nas nossas questões materiais, mas fundamentalmente nos levam a essa reflexão. Cheguei até aqui e hoje estou com isso, isso e isso. Estou tendo a chance de rever, estou tendo a chance de me melhorar, estou tendo a chance até de me curar. Então, o que eu preciso em troca fazer? O que me compete fazer para que eu não venha dias à frente, meses à frente, anos à frente, futuro à frente, enfrentar situações como essa ou até mais difíceis, né? Para que eu possa evitar recair nesses caminhos, para que eu possa evitar novamente pegar essa direção na minha vida. Então, esses tratamentos têm essa finalidade também, faz-nos pensar como somos, o que estamos fazendo, o que queremos, e aquilo que estamos acertando e o que estamos errando nas nossas atitudes diárias e aquilo que realmente precisamos modificar, né? Então, boa noite a todos. Dado aqui, não esqueçam de nos acompanhar, de se filiarem nos nossos canais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Nós temos também a página do Santuário, onde está aberto questionários para as pessoas que queiram fazer pedidos desses tratamentos ou qualquer outra coisa, se comunicar conosco, tem lá uma forma, um canal para isso, tá? Então, acompanhem-nos, porque quanto mais vocês nos acompanharem nesses canais, mais condições teremos de manter esses canais e manter o nosso trabalho de comunicação, de atendimento verbal, através das palestras, através de outros tipos de contato com as pessoas que estão realmente distantes de nós, né? Então, isso é importante. Bom, a temática de hoje é uma coisa que eu acho que nunca ninguém passou por isso. Algum de vocês já foi adolescente? Eu estou me preparando. Quando eu chegar a minha hora, para que eu seja um bom adolescente. Então, todos nós já fomos adolescentes, ou alguns de nós temos filhos que estão ou foram adolescentes, que já chegaram à idade adulta, mas passaram por esse processo. Talvez alguns de nós já estejam se preparando para encarar os netos adolescentes, ou os sobrinhos, filho do vizinho, seja lá o que for, todo mundo, toda a família teve ou terá adolescentes, né? E o adolescente é uma temática que, visto pela doutrina espírita, é um assunto muito interessante, porque quebra todo aquele preconceito que nós temos quanto ao adolescente, pela postura, pelo modo de serem, pela forma com que se posicionam, pelas coisas que dizem, pelas roupas que vestem. Então, tem uma série de coisas que os adolescentes fazem, como nós fizemos, né? E se olharmos pelo fato de que estamos na adolescência espiritual, então estamos ainda fazendo, a doutrina espírita tem todo um estudo sobre isso muito interessante. E alguns anos atrás fizemos uma palestra com essa temática e foram pedidos, então, por que não fazemos um seminário sobre isso só para os jovens e adolescentes verem? Então, nós vamos agora aproveitar essa oportunidade e falar novamente sobre isso, porque muitas pessoas precisam entender a complexidade, a grandiosidade e a dificuldade que é esse período da vida, né? Então, a gente vai começar com a quebra de alguns parâmetros. Primeiro, porque nasceu em algum momento aí
alguém muito desavisado, ou alguém que estava em grande processo de sofrimento, lançou um tema chamado aborrecente. E a espiritualidade imediatamente veio falar: não façam isso, jamais chamem um adolescente de aborrecente, jamais fale isso para um adolescente, jamais, para que não estigmatize alguém que já está passando por um processo, já está num momento de grande complexidade, muitos de grande sofrimento, de dores físicas, espirituais, emocionais, e aí chamá-los de aborrecente pode ser muito bonitinho, pode ser muito moderninho, mas é trevoso. Ou seja, para aquele que escuta, aquele que referimos, é uma forma muito pejorativa, é uma forma muito ofensiva de se referir a eles, de se referir a esses espíritos que estão num momento de uma transição, de um processo transitório muito complicado, não é? E a gente sabe, a medicina já mostra essa complexidade pela visão da matéria, e a doutrina espírita complementa isso, trazendo, mostrando essa complexidade, essas dificuldades, não só na estrutura da matéria física, mas também no espírito, na emoção, nos processos da mente, no relacionamento espírito, corpo e mente, que estão esses espíritos, essas pessoas atravessando nesse momento. Então, hoje, nós vamos falar sobre os nossos adolescentes, adolescentes que fomos, adolescentes que seremos em outras encarnações, não é? Encarnações futuras, e por todos aqueles que vivenciam conosco, que estão conosco numa situação dessa, num momento desse, que não é fácil, né? Então, vamos lá. Se formos olhar somente pela questão da matéria, como a medicina já nos explicou, já temos um assunto vastíssimo a relacionar, não é? Então, vamos associar essas informações ao conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Começando lá na nossa infância, nós nascemos com todo o nosso sistema glandular, as nossas glândulas, nossos sistemas endócrinos, exócrinos, em estado de latência, quando estão sob a tutela de uma glândulazinha chamada pineal, que se encontra lá no meio do nosso cérebro, está lá bonitinha, no meio do nosso cérebro, e onde é, segundo a doutrina espírita, a casa do espírito na nossa estrutura física. Ou seja, onde repousa esse algo, isto que é o espírito, e que nem mesmo os espíritos superiores conseguiram nos explicar o que é o espírito, porque não temos parâmetros para entender, né? Então, o espírito não é matéria, o espírito não é perispírito, o espírito é espírito. Então, dentro dessa estruturinha, lá no meio do cérebro, repousa o espírito, nós em nós, né? Lá está, porque o perispírito está em todo nosso, né? O espírito não, o espírito está ali, muito bem. Como diz os espíritos, uma centelha vermelha da cor do rubi. Belíssimo, mas não sabemos o que é, mas está lá, muito bem. Então, nós espíritos somos agentes comandantes full time, tá? De forma completa da nossa estrutura física. Quando somos crianças, esse relacionamento se dá de uma forma mais, digamos assim, mais abrangente, porque não temos ainda os parâmetros inibidores que a idade adulta, que o adulto acaba absorvendo pela vivência, ele vai trazendo uma série de inibições. Então, a criança está ali muito ativa na sua própria estrutura perispiritual e na sua própria estrutura física. É o que é, não é? Muito bem. Esse sistema endócrino, a qual aí está o nosso sistema glandular endócrino e exócrino, aí estão as nossas células da sexualidade, né? O nosso sistema da nossa sexualidade e todos os outros, que é um conjunto. Na realidade, o que a doutrina espírita mostra
elas trabalham juntas, tá? Todas elas juntas. Não existe eu faço isso, você faz aquilo. Não, elas têm um sistema de comunicação, a forma com que elas, todas as nossas glândulas cerebrais, todas estão espalhadas pelo nosso corpo, que acompanham os nossos órgãos, que levam aos nossos órgãos os elementos necessários de ativação, de reconhecimento celular e de reconhecimento funcional. Essas glândulas, elas estão, todas elas, até uma determinada idade, sob a tutela rígida da pineal, onde está o nosso espírito. Então, a pineal, até uma certa idade, lá em torno dos 10, 11, 12 anos, ela é dona, ela é agente, ela é a tutora que trabalha ali de rédea curta com esse sistema, tá? Na orientação precisa e rigorosa desse sistema. Quando chega nesse momento, ela precisa, então, como qualquer pai faz com o filho, ensina, chega uma hora, vai lá, meu filho, e faça. Agora você vai fazer, mas você já carrega dentro de você o ensinamento que eu te dei. Então, é isso que a pineal fala para esse sistema endócrino, exócrino. Vocês agora precisam fazer as coisas por si mesmos, não é? Então, as glândulas começam, digamos assim, a experienciar a sua atividade, a forma de fazer sem estar totalmente tutelado, ou seja, eu mesma vou produzir o que eu tenho que produzir, eu mesma vou fazer o que eu tenho que fazer. Gente, isso explicando de uma forma tranquila, né? Porque não estamos aqui usando nenhum termo médico, nada disso. Mas só para a gente ter entendimento do que está acontecendo nessa idade aí que nós estamos chegando. Muito bem. Então, essas glândulas começam a procurar as suas atividades, né? No que tange as glândulas sexuais, tá? Elas ficam até um determinado momento, até mais ou menos esse momento da vida material, do tempo da estrutura da vida material, 10, 11, 12 anos, elas ficam sob uma tutela inibitória, ou seja, a pineal controla, você não vai fazer nada ainda, você está aprendendo o que tem que ser feito. Elas estão ainda em processo de amadurecimento, de entendimento de suas funções e daquilo para que serve, tá? Quando chega nesse período da vida, a pineal vai tirando, vai afrouxando, digamos assim, essa tutela, essa ação e permitindo que essas glândulas comecem a agir por si próprias. Então, elas começam a jogar na estrutura física os seus primeiros elementos, os seus primeiros momentos de atividade, de despertar das suas atividades. É isso que se denomina a puberdade. Daí, então, vem toda uma transformação do corpo físico, não é? Nascimento dos pelos, fundamentalmente o crescimento dos seios das meninas, e aí isso começa a estruturar no corpo físico uma identidade, eles começam a se entender. Então, o corpo físico passa a se ver, o perispírito, então, começa a atuar junto com essas glândulas, ainda na função tutelar desta glândula principal, que é a pineal, os elementos das suas funções. A medicina diz que a pineal para de ter função a partir do momento que todo o sistema já está agindo por si próprio. A doutrina espírita fala que não é bem assim. Ela continua na sua ação, mas como uma coordenadora. Ela agora não põe mais a mão na massa. Ela já ensinou, o outro põe na massa, ela só está ali vendo se aquilo ali está saindo bem, se não está, o que precisa ajustar, o que não precisa, e ela fica nessa função o tempo todo, porque afinal, como falamos no começo, é a casa residente nossa. Então, a primeira ação do espírito na nossa estrutura física é nessa glândula, e é através dessa glândula que parte para tudo mais. Muito bem. E aí, aquele espírito que está ali, que está saindo de uma
da sua infância, onde ele já sofreu inúmeros processos inibitórios, de não conseguir falar, de não conseguir se expressar, dificuldades para andar, tudo é um reaprendizado, vamos fazer, vamos voltar a fazer isso que nós estamos falando, sempre baseado no princípio fundamental da doutrina espírita, que é a reencarnação. Então, é um espírito adulto que volta para uma roupagem infantil, totalmente imatura, que expressa nele as dificuldades para exercer as suas coisas. Então, é um reaprendizado que é doído, que é cansativo e que exige do espírito um savoir-faire, muito esforço para poder dar conta de fazer isso tudo de novo. Embora o espírito seja adulto, embora ele esteja semi-infantilizado, ele sabe o que ele é, ele sabe quem ele é e ele está ali, tá? Buscando naquele processo. Mas ele está dentro de um processo inibitório. Então, a clareza mental desse espírito está inibida. A clareza mental desse espírito está totalmente limitada, tá? Quando chega na puberdade, além de toda essa mudança da estrutura física e que insere na estrutura emocional e mental do espírito muitas coisas, é realmente um peso, é realmente uma dificuldade enfrentar todos esses processos, desejos, sensações físicas, são muitas coisas que aparecem, que se despertam e que para o espírito são memória. Para o espírito não é, eu nem sabia que isso existia. Não, ele começa a fazer um link em memória de toda uma vivência passada. Então ele traz, além do despertar físico de sensações e emoções, tem o despertar espiritual de sensações e emoções. E ali, então, o espírito começa a ver exatamente quem ele é. Só que ele não tem isso ainda de forma muito clara, não é? Ele não tem ali base nessa encarnação ainda para ter isso de forma muito clara. Mas ele tem na sua consciência íntima, como diz Joana de Ângeles, nós temos alguns estágios de consciência, não é? Então, na nossa consciência média, porque a profunda está lá, passado, acabou. Na nossa consciência média, não é essa consciência do dia a dia, de toda hora, do oba-oba, não, é aquela consciência que está ali e que ela vai soltando através de um link de sensações adquiridas no momento, de fenômenos observáveis em si próprio, naquele momento que o espírito, liga com esses mesmos processos ocorrido nas suas encarnações, nas suas vivências anteriores, e então começa a despertar nele não só coisas, sentimentos e emoções desse momento encarnatório atual, mas o link traz as emoções, as sensações e o despertamento de suas encarnações pretérias. Daí é que vem aquele choque que ele sabe, lá no fundo, lá dentro, ele sabe o que ele sente, ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele se vê, mas ele não consegue ainda trazer isso para a consciência externa, para a consciência, essa aflorada do dia a dia, porque ele ainda não tem maturidade nessa encarnação para isso, porque nessa encarnação, a personalidade que ele está atual, a vivência atual, da família que ele está, da educação que ele recebe, do nome que ele recebeu, ou seja, essa sua personalidade está em formação. Então, ele ainda não consegue trazer isso tudo para fora. E muitas vezes está se criando ali um choque muito, muito real entre aquilo que ele está vendo, que ele escuta, que ele sabe, e aquilo que está lá, que vem, que linkou e que bateu ali como um choque nele. Então, é um momento de um choque, é como se fosse um choque atômico que o espírito está vivenciando, né? Então, ele começa a olhar o seu corpo, é um corpo que está diferente, que está se transformando, que está ficando estranho, que está esquisito, e é um momento do seu espírito que também começa a falar, peraí, mas, gente, o que é isso que eu estou sentindo? Mas por que eu estou sentindo isso? Mas isso não está na minha história atual. Começa aquele choque, aquele processo. E como nada é, por acaso, nem é para ser tão fácil, porque tudo é num motivo
fundamental do nosso aprendizado, porque é nesse momento que o espírito começa, ele mesmo, a fazer cortes, né, de alguns processos. Por exemplo, digamos que uma certa sensação física despertou nele uma memória lá, pretérita, de algo que entrou em choque com o que ele está sendo orientado e educado na encarnação atual, na formação dessa sua personalidade. Então, ele precisa trabalhar o que me é mais próprio, né? O que eu preciso realmente entender. Só que isso, gente, para uma criança de 11, 12, 13 anos, não é uma coisa assim que ele senta, não, será que eu estou sentindo isso? Não, isso tudo está lá dentro e vai de forma empírica, aquilo vai. Ele nem sabe que ele está fazendo isso, né? Mas ele vivencia. Então, a sua estrutura mental fica nesse processo de recebe aqui, passado, entra, pá, chegou, choca, ou bate acordo, ou bate chocante com o que ele está vivenciando, com o que ele está desenvolvendo, com o que ele está aprendendo a ser nessa personalidade atual, na sua encarnação atual. E aí tem o outro agrego, que é que o espírito começa a receber dos seus tutores espirituais, dos seus mentores espirituais, da sua falange espiritual que o protege, que o ama, que está ali junto a ele, para orientá-lo sempre, em todos os momentos da sua vida atual, da sua encarnação atual, começam a dar para ele insights, né, dos seus comprometimentos espirituais e do seu que se são traduzidos em quê? No compromisso que ele assumiu lá na espiritualidade para a vivência dessa encarnação. Então, além de tudo, além desse conflito que já está de forma lá dentro da sua consciência média, que ele não consegue trazer isso para fora e traz em forma de quê? De aborrecimento, de malcriação, de resposta atravessada, de forma de se vestir esquisita, de comportamento na escola, que era bom numa matéria, deixa de ser, não quero mais isso, eu quero outra coisa. Isso tudo, né, são os reflexos daquilo que ele não consegue ainda nem sequer, ele não tem nem como verbalizar, porque ele não sabe verbalizar isso, né? Então, além disso tudo, vem esses insights que a espiritualidade começa a projetar na estrutura mental desse espírito dos seus compromissos. Ora, se ele assumiu o compromisso de ABC nessa encarnação, isso começa a vir. Pá. Lógico que não vem de forma assim, porque ele ainda é um espírito em formação, né, dessa personalidade. Não o espírito, mas a sua estrutura nessa personalidade. A experiência dessa encarnação. Mas começam a aparecer esses insights. Esses insights vêm como, né? Assim, que está muito bem, de repente passa aquilo na cabeça. Gente, não sei o quê, e não sei o que lá. Aí começam a buscar esses descobrimentos. Quem eu sou? Então, peraí, por que eu agora estou querendo ver tal coisa? Por que me interessei por tal coisa? E aí começo, o que eu quero ser na vida? O que eu vou ser? Que faculdade que eu vou fazer? O que eu quero? Aí começo a observar o pai, começo a observar a mãe, fala, o pai e a mãe não é aquele herói, né, aquela heroína que eu achei que era. Por que está mudando? O que está acontecendo? Porque ele começa, então, a adquirir um mínimo de elementos comparativos, de elementos para que ele possa ter discernimento, e é lógico que ele não está aplicando só nele, ele aplica no mundo, e é para aplicar no mundo. Aí começa a observar isso nos pais, nos avós, no vizinho, no amigo, que era antes um super, mega, hiper amigo, e daqui a pouco começa a já não tem mais tanta identificação, já não é mais aquele amigo que ele queria que fosse, e isso são os processos. E essa fase que vai de transformações, de busca de memória que vai despertando memória por associação de sensações, de sentimentos, e os insights que a espiritualidade fraterna e amigo já está preparando na estrutura mental daquele indivíduo. Isso é um período que vai desde o que chamamos puberdade lá, às vezes está até acontecendo um pouco mais cedo, né, porque os espíritos já estão vindo mais assim, então 10, 11, 12 anos, até 15, 16, 17 anos. Então, esse período da vida, né, é um período importantíssimo em termos de atenção dos pais para ajudar a orientar. Não é é orientar mesmo. Quando começa a perceber essas mudanças e que o filho antes andava com o pé
na frente, agora está andando com o pé do lado, começa a ver por que ele está andando com o pé do lado. Vamos ver como é que a gente pode orientar isso. Porque, às vezes, a gente precisa também entender e orientar dentro de uma realidade daquele espírito, e não dentro da realidade que a gente quer que seja. Né? A gente precisa aprender a ver esse espírito, a ver esse filho, a ver esse sobrinho, esse neto, seja lá o que for, mas a ver esse adolescente com esses olhos. Eles estão pedindo socorro o tempo todo, porque eles não estão conseguindo lidar com aquilo, mas eles precisam lidar. Isso faz parte do processo encarnatório, isso faz parte da formação dos alicerces, do estabelecimento, da concretização dessa personalidade, que é dessa existência que ele está. Faz parte, ele precisa disso. Mas os pais, os tutores, os companheiros, seja lá o que for, estão ali para ver o quê? Não, se ele está precisando fazer isso, vamos ver por quê. Será que é só para cortar ou para redirecionar ou para ajudar ele a andar bem com os pés para fora? Então, a gente precisa entender isso e deixar de colocar que tudo que eles fazem com essa visão egocêntrica, né? Com essa visão egóica, umbilical que os pais têm de achar que os filhos estão fazendo isso só para aborrecer. Ah, meus filhos estão fazendo isso para me aborrecer. Não, os filhos não estão fazendo isso para te aborrecer. Ele está aborrecido. Ele está aborrecido com ele está aborrecido com tudo, porque ele está vivendo algo que ele não entende. Então, ele está aborrecido, mas nem por isso ele está fazendo isso para te incomodar, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, primeira coisa, desestigmatizar isso em nós. Vamos parar com essa história de falar que adolescente é aborrecente. Não, não é, coitados. Eles estão tão que estão, né? Então, vamos ajudar os jovens, esse primórdio do adulto que está ali, esse primórdio do adulto que será, dando a eles as melhores condições para que eles sejam bons adultos, né? Para que esses processos não se inibam, porque também ocorre isso. Por que tem pessoas que têm adolescências tardias? Por que tem pessoas que vão ser adolescentes com 40 anos, né? Não só pela educação em casa, que às vezes é tão inibidora, tão rígida, tão difícil, que eles não conseguem naquele momento fazer e deixam para fazer depois, quer dizer, porque tem que fazer, isso é um processo que tem que acontecer e vai acontecer com todo espírito. Então, os pais devem primeiro permitir que saia, para que aquilo que vem, que saiu, vamos ver como é que a gente trabalha isso para dar de volta melhor, para dar de volta conforto, para dar de volta amorosidade, para dar de volta carinho, não é? Para dar de volta atenção. Observe, gente, todos nós passamos por isso, né? Todos nós fizemos coisas na nossa adolescência, uns mais, outros menos, outros mais ou menos, mas todos nós enfrentamos o nosso eu, todos nós enfrentamos nós mesmos, né? Todos nós passamos por isso, recebemos insights, fizemos links mentais, vimos a transformação da nossa estrutura física, passamos por emoções e sensações físicas, desejos, processos que a gente não conhecia, que era difícil. Então, a gente precisa ter mais compaixão, a gente precisa ter mais caridade para aqueles que vivenciam isso. Não é fácil. O filho quer deixar o cabelo crescer, isso faz parte da vida. Deixa crescer, ele não vai ser melhor nem pior por conta disso. Ah, meu filho quer andar com umas roupas esquisitas. Se aquilo está sendo hoje uma identidade que ele está buscando, deixe ele usar roupa esquisita, porque ele não vai ser melhor ou pior por conta disso. Preste atenção no que tem que ser prestado. Preste atenção nos sinais que ele está mandando de que ele está desconfortável, que ele está desequilibrando, que ele está adoecendo emocionalmente, espiritualmente. É isso que os pais precisam ver. É isso que os pais precisam, pais, tutores, tios, avós, seja lá o que for, professores, principalmente, têm que ver para não criar ali um problema, para não acentuar o problema, inibindo para que ele não venha a eclodir na idade adulta e para orientar da melhor forma, não levando que aquele errado, pecado, feio, que não existe erro, pecado e feio. Existe desequilíbrio, existe doença, existe pedido de socorro. Então, o adolescente é um SOS eterno, é um Mayday absoluto, e a gente precisa ter essa compreensão. Então, vamos doar os nossos corações a esses jovens, adolescentes, que precisam que sejamos nós, adultos, com mais compaixão, comiseração, enfim, um comportamento mais humano
para que eles possam olhar e falar, olha, apesar de tudo, eu posso ser assim. Um ser humano melhor, um ser humano equilibrado, um ser humano feliz, com a ajuda de todos que estão ao redor dele. Né? Então, que Jesus nos abençoe, que passemos a olhar esses nossos queridos jovens adolescentes como seres humanos muito especiais. Né? Nós temos sempre muito cuidado com a infância, tratamos a infância como se fosse um bibelô para quebrar. Mas a hora que o espírito quebra, não é na infância, é na adolescência. E é ali que a gente tem que segurar o jarro antes que ele caia da mesa. Ok, gente? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Então vamos fazer a nossa prece. E já que estamos falando de filhos, vamos fazer a nossa prece à mãe de todos nós. A nossa querida Maria, mãe de todos, que enfrentou uma adolescente Cristo, Jesus. Nossa, tadinha. Que Jesus abençoe, então, a todos nós. Façamos, então, a nossa prece à querida Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, orai por nós, os teus pecadores, agora, na hora de nossa morte, e por toda a nossa imortal existência. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem em paz, fiquem com Deus, e até a semana que vem. Um beijo enorme na alma de todos vocês.